Vamos continuar. Nesse meio tempo eu fiz uma live, estava batendo papo com alguns seguidores, telespectadores. Quero agradecer muito o carinho de todos vocês, viu? E quero dizer que é muito gratificante estar aqui. É muito especial poder fazer diferença na sua vida, agregar valor à sua vida. E já há algum tempo eu decidi que, além da segunda-feira ter sempre um quadro fixo sobre dependência química, às quartas-feiras a gente fala sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. Então, presta atenção. É um assunto sério, a gente fala de violência contra homens e mulheres, mas hoje especialmente a gente vai falar sobre violência contra a mulher. E segundo a OMS, 3 a cada mulher sofreu violência física ou sexual. E a gente realmente precisa ficar atento, até para poder ajudar as nossas amigas. O número é maior do que imaginamos, a gente precisa lutar para que esse número caia. Hoje eu estava contando, né? A minha filha postou um vídeo que, nossa, até me chocou, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de mensagem de apoio que eu recebi, que ela recebeu, mas também fiquei impressionada com algumas mensagens falando assim: ai, gente, mas que corajosa, se eu fosse ela eu não falava nada. Nossa, mas ela se expôs. Posso falar uma coisa? A gente precisa colocar a boca no trombone. A gente precisa falar. Se a gente ficar calada, vai continuar cada vez pior. A sociedade está vivendo, num padrãozinho de poeira embaixo do tapete faz tempo. E sabe o que acontece? Aumenta o número de feminicídio, aumenta o desrespeito à mulher, aumenta o sofrimento, aumenta a rivalidade entre as mulheres. Mulherada, tem que cair a ficha. A gente precisa estar unida e a gente precisa falar mais sobre tudo que ainda acontece. Eu digo ainda, porque em 2020 isso já deveria ser coisa bem do passado. Mas hoje eu recebo a delegada de polícia, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, doutora Raquel Galinatti. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Te convidar para sentar e a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Como delegada, eu fico imaginando que você lida com várias situações de dor, não é verdade? Sim, realmente a vítima de crimes de violência doméstica ou a vítima de crimes sexuais, ela fica muito mais machucada em sua alma do que fisicamente. Então, realmente, elas chegam até as delegacias desestruturadas emocionalmente, precisando, sobretudo, não só um amparo legal, um amparo do Estado para responsabilização daquele criminoso, mas para que ela se sinta protegida, realmente protegida. Eu não sei se eu posso falar do que a gente está presenciando nesses dias. Eu acho que a gente tem que falar, não tem como a gente fingir que não está vendo algo tão absurdo. A gente tem que falar, né? Então, o que a gente tem visto desde ontem nas redes sociais foi a tal sentença. Primeiramente, essa sentença proferida do caso Mariana Ferrer, em momento algum, nas 51 páginas de sentença, se fala em estupro culposo. O que se fala é que não houveram elementos suficientes para que o juiz pudesse ter o convencimento que existiu um crime para a condenação daquele suposto criminoso. Mas dali a fundamentação jurídica em que se colocou o erro de tipo, dali houve talvez essa interpretação, esse malabarismo, essa figura que não existe no direito penal, no Código Penal brasileiro. Mas não foi isso que chama atenção. O que chama atenção foi a forma extremamente desrespeitosa, ultrajante, humilhante que aquela moça foi tratada numa audiência e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. No processo penal, em que a gente está num Estado democrático de direito, em que se zela não só todos os polos, principalmente o réu, aquela vítima, ela foi tratada muito pior do que seria tratado um réu ali no processo. E pior, a gente presenciou a omissão, e eu digo mais, até conivência. Quando uma autoridade tem a responsabilidade obrigatória de coibir e impedir práticas de abusos ou crimes, porque ali crimes contra a honra daquela moça, ocorreu de forma real. Eu vou até tomar uma licença e inventar um crime. Foi um estupro
de honra ali naquela audiência em que aquela menina foi realmente humilhada de uma forma que é tão impactante que a gente não consegue assistir. E o que eles fazem? O máximo que eles oferecem é um copo de água. E aquela audiência, que faz parte do sistema de justiça criminal, é simplesmente o reflexo da sociedade que a gente vem aqui falar. Desses relacionamentos abusivos, em que as mulheres são objetificadas, em que as mulheres não são tratadas com a dignidade da pessoa humana por seus parceiros. Então, eu parabenizo todos os programas e TVs que sempre abordam essa pauta, porque é assim que a sociedade vai conseguir mudar e dar um passo à frente. Você estava falando agora no início do programa, só assim, falando diversas vezes, repetitivamente, com que as pessoas irão, de uma certa forma, por osmose, aprender o que é errado. Eu acho. E assim, a gente está vindo numa cultura de rede social, que é a cultura da felicidade, do perfeitinho, né? E a gente está vivendo embaixo dessa mentira absurda e está vendo a coisa ficar cada vez pior. Então, assim, a gente tem que parar com isso, esse ideal de mundo perfeito, porque não existe, gente. Não tem grama mais verde do vizinho, não existe. Todo mundo tem um monte de problema. A gente tem que ter coragem de falar. E eu penso ainda que a gente também tem que falar abertamente, por isso que eu falo toda quarta-feira de relacionamento tóxico, porque tem gente que está num relacionamento horroroso, tóxico, que pode ser que não tenha tido abuso físico, mas como você disse, a marca que deixa emocionalmente é terrível, né? É devastadora, e a pessoa não sabe. Ela só vai ficando cada vez mais infeliz. Então, a gente precisa falar sim. E eu acho até que a gente deve falar e mostrar para as nossas amigas, abrirem o olho delas, abrir o olho das amigas às vezes, né? E infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, independe de classe social, independe de idade, mas algo que é muito comum nessas vítimas, em que elas vivem um relacionamento abusivo, estão presas no relacionamento abusivo e não conseguem sair, é justamente a autoestima realmente dilacerada, o psicológico abalado e a carência emocional. Mais grave do que nos relacionamentos abusivos, mais grave do que as agressões físicas, porque muitas vezes o relacionamento abusivo, ele é sim permeado por agressões físicas e verbais, é a agressão psicológica. Muitas vezes aquela vítima não sofre um xingamento, nenhum tapa no seu rosto, mas ela vive em constante tensão, em constante pânico. Ela vive praticamente num pânico psicológico, ou com medo de ser recriminada, ou com medo de perder aquele que ela acha que é seu amor. Então, que fique bem claro para as mulheres que um relacionamento saudável é aquele que te traz paz, tranquilidade, autoconfiança, segurança. Não aquele relacionamento em que você está angustiada. A angústia, a insegurança, o medo já mostra que é um relacionamento doentio e abusivo, muitas vezes criminoso. E sabe o que eu estava pensando? Meninas e mães de meninas, a gente também tem que parar com essa coisa do tipo assim, ela vai encontrar o príncipe encantado. Primeiro, não tem príncipe encantado. Segundo, qual é o problema de estar solteira? A gente tem que fazer filha forte, né? E se tiver solteira, e se ficar solteira, ok. Mas se aparecer alguém da vontade de Deus, num padrão legal que a faça mais feliz ainda, aí perfeito. Porque a gente fica muito nessa de, tomara que arranje alguém e case. Por que isso, né? Hoje eu tô assim, desse jeito, porque a minha filha, eu tava falando agora numa live que eu tava fazendo, ela postou um vídeo. E ela abriu o coração contando que ela viveu um relacionamento abusivo no último ano. Eu já sabia, claro, obviamente agora no finalzinho. Mas durante a maior parte do relacionamento eu não soube. E ela falou, mãe, eu não tinha coragem de contar pra você porque eu achava que eu gostava dele. E eu achava que ele ainda ia mudar. E se eu contasse pra você, você ia fazer a gente terminar. Você ia querer que eu terminasse o namoro e eu ainda não estava pronta pra isso. Né? Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Depois, quem quiser assistir o vídeo, pode até ir lá no Instagram dela, que é Monteiro Carolina. Que eu acho que vale a pena pra gente poder instruir as nossas filhas, adolescentes, para que elas tenham mais coragem de expor. E a gente, como mãe, eu acho que ouvir sem tanto julgamento, né?
que eu acho que talvez a gente afaste um pouco. E essa situação em que a vítima esconde que está sendo vítima também é uma das estratégias daquele abusador, porque ele quer deixar a vítima cada vez com menos familiares em contato, amigos, para que ela realmente tenha somente aquele que é o abusador dentro do relacionamento abusivo como o seu centro. Então, muitas vezes, o medo de perder faz com que ela esconda todos os abusos que ela passa no relacionamento abusivo. É muito comum que a vítima não abra e não peça ajuda, porque ela justamente, psicologicamente, ela tem medo de perder aquele abusador. Bom, a gente vai continuar, né, é uma síndrome, a gente vai continuar daqui a pouquinho. Eu sei que tem esse aspecto, né, de que de repente não está preparada, não quer perder o abusador. A coisa de ir a uma delegacia ainda é muito complicado para a mulher, porque a gente ainda vive um ambiente muito hostil. Eu sei disso porque eu tive um problema de internet, quando eu precisei ir numa delegacia, eu me senti tão exposta ali, né? E eu falei, meu Deus, se eu tivesse tido um problema desse, eu não sei, porque ainda tem muito machismo, né? Um machismo horroroso, como a gente viu no julgamento, que está aí circulando pelas redes sociais. Eu volto em 2 minutinhos para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar pensando no quanto a gente é maravilhosa. Minha amiga, tu é maravilhosa, sabe? Não merece menos do que o muito bom, muito perfeito, muito gostoso. Põe isso na sua cabeça. E esse amor, precisa começar em você. Deus nos ensinou, Jesus resumiu assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. Primeiro você se ama para poder amar o próximo. Se você não se amar, você não vai ser amada. Ouve o que eu estou te falando. Então, tem atitude sim. Tem atitude de respeito a você. Muita mulher faz assim, dá tudo pra família toda. Ai, não, pra mim não. Por que pra você não? Agora vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, que é tão importante. O que você gostaria de falar? Tem muitas mulheres assistindo ao programa agora, esperando uma palavra, esperando uma orientação, doutora Raquel. Primeiramente, você não precisa buscar no outro a sua felicidade. A felicidade está em você. A partir do momento em que você acha que falta alguma coisa, você fica extremamente vulnerável para aqueles predadores, para aqueles que são os abusadores em relacionamentos. Eles percebem aquelas vítimas que estão mais vulneráveis, aquelas vítimas que estão mais carentes, aquelas vítimas, inclusive, que estão carentes não só emocionalmente. Nos relacionamentos abusivos, a gente não fala só de emocional. Existe relacionamento abusivo em que crimes patrimoniais são praticados. É muito comum em que o abusador ali, ele explora economicamente aquela vítima. Aquela mulher que está naquele relacionamento, muitas vezes aquele homem, ele sai com diversas mulheres, aquela mulher, por medo de perder, continua o sustentando ou bancando, ou alguns golpes que as mulheres sofrem. Então, primeiramente, se você quer iniciar um relacionamento, se eu puder falar, se puder ajudar alguém, é que primeiro resgata a sua felicidade interna para depois buscar um relacionamento. Aí sim você terá um relacionamento saudável. Perfeito, falou tudo, é isso mesmo. Não existe mais aquele conceito de metade da laranja. Não. Ninguém pela metade consegue encontrar outra metade. Só tem que ser 2 laranjas inteirinhas, você tem que estar inteira para poder caminhar feliz, tá? E uma outra coisa que eu queria só complementar, aí você me corrige se eu estiver errada, que às vezes quando eu, pelo menos, ouvia muito esse assunto, né, longe de mim, o relacionamento abusivo, o abusador, o homem predador, eu pensava numa figura monstro. Só que não, às vezes é lindo mesmo, às vezes é príncipe mesmo, em muitos momentos é gostoso demais, né? Você vai ter recordações boas, tem fotos que lembram coisas boas vividas, não é que é tudo horrível. Entrei na vida de um monstro e ele me prendeu num cárcere, não. É ali, é no detalhe, não é verdade? Muito pelo contrário, ele simplesmente é tudo que aquela mulher quis. Com um pequeno detalhe, ele é abusador. Então, ele não é tudo que aquela mulher quis. Aparentemente, ele pode ter uma boa profissão, ele pode ser esteticamente bonito, ele pode ser educado, inteligente, mas ele é abusador. Ele tem esse problema social, um problema, eu acho que é até interno, que é refletido pela sociedade machista, em que ele reflete, ele continua perpetuando, e a gente não vai desculpar esses agressores. Muitas vezes o relacionamento abusivo migra para relacionamentos criminosos, e é justamente isso que você acabou de falar. Aqueles que conseguem conquistar as mulheres são porque são supostamente aqueles príncipes imaginários.
Perfeito. Você falou que pode migrar para relacionamentos criminosos, mas é interessante lembrar você também, minha amiga, que até o abuso emocional está na Lei Maria da Penha. Então a gente tem que entender que abuso emocional também é crime. E a gente tem que falar bastante sobre esse assunto e que os homens ouçam bastante, porque às vezes acha que, ai gente, eu não fiz nada, só gritei um pouco porque eu estava nervoso. Não grite mais. É assim que a gente tem que se posicionar. Dá 2 minutos e eu volto já já. Só que aí eu quero a sua pergunta. Você tem uma pergunta sobre este assunto? Manda no 11 9 50 45 18 40. Eu tô esperando, tá bom? Pode ser um desabafo também, mas a gente tá aqui juntinho, acreditando numa vida cada vez melhor. Você que já enviou a sua pergunta, o seu depoimento, abriu o coração, vamos lá, vamos ver se tem as perguntas? Que aí a gente vai ter a chance de ouvir a doutora Raquel com as respostas. Então, a primeira diz assim: saí de um relacionamento abusivo que me fez sofrer muito. Demorei a entender que estava sofrendo. Me sentia uma inútil e muitos conhecidos meus ainda o defendem. Me sinto um lixo, mas nunca tive coragem de denunciar a agressão. Morro de medo de denunciar. Esse é um. Vamos dar um retorno para ela, né? Me sinto um lixo, mas nunca tive coragem de denunciar a agressão dele. Primeiro que a agressão deve ser denunciada sim, porque por mais que você, quanto mais você denuncia, quanto mais você fala e que você vai lá para que aquele criminoso seja responsabilizado, você está fazendo não só por você, mas por outras mulheres que podem ser outras vítimas deste agressor. E no tocante à autoestima que está dilacerada, é comum com que as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas percam sim a sua autoestima. E aí eu sugiro tratamento psicológico, ajuda psicológica e não se importe com opiniões alheias. Afinal, a felicidade é sua. Perfeito. E olha, tem um grupo de apoio que eu sempre falo aqui, que é O Limite é o Amor, que é da doutora Ana Bernal, que é advogada, e que vale muito a pena entrar lá, tá? Porque você vai estar bem amparado. O Limite é o Amor. Procura lá no Instagram. A próxima pergunta. Morro de medo de denunciar meu ex pelos murros, socos e as vezes que me enforcou. Ele controlava até os meus e-mails. Me hackeou algumas vezes. Faz 5 meses. Ainda posso denunciar? Serei protegida? Pode sim, existem diversas formas. Ela pode, inclusive, solicitar as protetivas de urgência já no momento que ela está na delegacia. E é preciso que ela denuncie. Se ele tem esse processo, se ele tem essa gradação de violência, a violência próxima pode ser mais grave e até mesmo fatal. Então, é necessário que a vítima denuncie, sim, para que ela não seja, infelizmente, mais um número aí no índice dos homicídios, dos feminicídios. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente vai a uma delegacia, por exemplo, e faz um boletim de ocorrência, né? Contando que sofreu esse tipo de violência, a pessoa citada, ela é comunicada? Sim. Ela recebe uma cópia desse boletim, é isso? Sim, sim. E ela vai ser chamada na delegacia para que seja ouvida pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, para que ele seja possivelmente responsabilizado nos autos do inquérito policial e indiciado. Ok. E essa mulher vai ter a proteção? Solicitando, sim, as protetivas de urgência, sim. Perfeito. Inclusive aquelas que são do afastamento do lar, aquela de distância, existem várias protetivas de urgência. Bom, próxima. É tão difícil falar sobre tudo que vivi, ainda não consigo falar abertamente sobre ele, sobre o que passei. Mas fiz a denúncia e cheguei ao nível de voltar para falar com o juiz. Ele perguntou se tinha certeza que queria continuar, mas fiquei com medo e não sei como ele receberá essa informação. Eu acho que ela fez, ou ela voltou atrás, mas se ela fez, ela está com medo, porque ela não sabe como é que ele vai receber essa informação. Então, é porque desde a Lei Maria da Penha não existe mais a possibilidade da vítima desistir de que a continuidade da responsabilização daquele criminoso, a partir do momento do boletim de ocorrência, de que não exista mais o procedimento contra aquele criminoso. Somente a audiência judicial em que o juiz chama as partes e pergunta o que está ocorrendo. Deve ser este caso em que ela está sendo chamada em audiência para ver se ela quer ou não, se existe se ela quer a responsabilização ou não. Porque ela diz aqui que o juiz perguntou se ela tinha certeza de que queria continuar. Sobre isso, deve ser com certeza sobre isso. É possível. Porque não existe mais a possibilidade de desistência na delegacia, somente perante o juiz. Agora, meninas, a gente que é mãe, né? E principalmente aquelas que têm filhos pequenos ainda, a gente precisa educar de outro jeito. A gente precisa ensinar
de outra forma aos nossos filhos. E pais, sejam exemplos para os filhos de vocês. A situação é muito triste, é muito séria. A gente precisa mudar essa história. E é possível. Eu acredito que a gente pode mudar essa história. E mulheres, sejam amigas. A gente não precisa mais ser rival. Já passou o tempo da história da Cinderela, tá certo? Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns por abordar esse tema tão importante que são os relacionamentos abusivos. A gente precisa falar disso muito, sempre, precisamos. né? A doutora Raquel Galinatti, ela tá no Instagram como Raquel Galinatti com 2 L's e 2 T's. Você pode entrar lá, seguir, tirar mais alguma dúvida se você tiver. E muito obrigada a todos que mandaram pergunta. Foi muito bom, eu escolhi algumas, tem outras, depois a gente vai passar tudo pra doutora, tá? Até a próxima. Obrigada. Vamos lá, vamos em frente, cuidando da gente, com amor, com carinho, com responsabilidade.